ao Finanças a Contar desta semana. Investir é sem dúvida nenhuma uma preocupação para muitos portugueses, mas também motivo de alguma desconfiança. Será que sabemos quais as melhores soluções no mercado? Por onde começar? É sobre isto e muito mais que vamos falar com o nosso convidado de hoje, Paulo Alcarva, professor do SCAP. Olá Paulo, bem-vindo. Olá Karina. Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de um tema que eu gosto particularmente e começo por lhe perguntar que tipo de produtos financeiros com risco é que existem? Karina, começar por dizer que todos os produtos têm risco. Essa é a primeira grande máxima que temos que aprender, ou seja, independentemente da tipologia de produto financeiro que estejamos a falar, todos eles têm um grau de risco. Obviamente, uns menores, e a maior parte dos aforradores identificam com os depósitos a prazo, com os certificados de aforro, e à medida que vamos escalando um pouco na tipologia de produtos, ações, fundos de investimento e outros produtos um pouco mais derivados, aumentamos o risco, mas todos têm efetivamente risco. Isso é muito interessante porque as pessoas acham que há produtos que não têm risco nenhum, como é o caso, por exemplo, dos depósitos a prazo. Precisamente. Aliás, os problemas da crise financeira de 2017, a crise bancária de 2012, 2014, mostrou-nos à sociedade e ainda este ano, com o desaparecimento de alguns bancos nos Estados Unidos, mostrou-se à sociedade que os bancos não são também entidades sem risco, ainda que importa reter, para apaziguar as pessoas, que na maior parte das economias do mundo ocidental, e Portugal é um desses casos, existe um fundo de garantia de depósitos, no caso português, que dá uma garantia de 100 mil euros por depósito por entidade e por número de contribuintes. Portanto, há um nível de segurança que elimina risco, diminui o risco, mas não elimina integralmente. Mas ele existe. E aqui, pegando na questão dos produtos com risco, quais é que, na sua opinião, podem ser os mais interessantes atualmente? Karina, eu acho que começa a ser consensual que existe um produto vencedor. E este produto chama-se ETF. Tem esta designação, este acrónimo ETF, quer dizer Exchange Trade Fund, e é muito parecido com os fundos de investimento. As pessoas já se foram familiarizando com os fundos de investimento, com a compra de unidades de participação. Os ETFs têm ainda um bónus face aos fundos de investimento. Muito rapidamente, um fundo de investimento, no fundo, é um pacote de ativos financeiros em que diversifica desta forma o risco. Os ETFs têm um bónus adicional. Conjuga essa característica com a capacidade de serem transacionados como ações. Ou seja, as pessoas, como qualquer outro ativo financeiro cotado em bolsa, pode transacionar diariamente, comprar, vender em conformidade com o preço que vai fazendo. Os ETFs têm essa vantagem, que lhe dá uma maior flexibilidade, e eu diria que ainda a principal vantagem decorre do facto deles mimetizarem, ou seja, copiarem uma carteira mais vasta. Por exemplo, os ETFs com maior sucesso são aqueles que copiam integralmente os índices bolsistas, o que é excepcional. Qualquer investidor individual não tem capacidade para comprar todos os tipos ou todas as ações que compõem os principais índices bolsistas. Os ETFs, com a capacidade que têm de alavancar, fazem-no e nós compramos uma pequena porção desse índice e, portanto, conseguimos desta forma acompanhar Paulo, o mercado. Para quem não tem a noção desta questão dos investimentos, Sim. O que é isto dos índices? Muito bem, os índices no fundo é o benchmark do mercado, ou seja, quando falamos que o mercado subiu, o mercado desceu, o índice no fundo é ele que nos dá essa indicação, ou seja, é um ponderador, ou seja, as ações, olhando para um índice de ações, por exemplo, as ações que têm um maior peso, uma maior capitalização bolsista, esta designação, têm uma ponderação superior nesse índice, o que quer dizer que, se o índice subir, está a dar a indicação que as principais ações efetivamente estão a ter um movimento de subida e, portanto, é um bom barómetro. No sentido inverso, dá-nos a indicação exatamente contrária. Um produto que está completamente colado a esta tendência, no fundo, como digo, mimetiza, copia completamente a tendência e, portanto, nós podemos beneficiar diretamente do comportamento do mercado através de um único produto que, obviamente, está ao alcance de qualquer investidor, ou seja, importa também uma ideia muito importante, ou seja, as pessoas, ou a maior parte dos aforradores, pequenos investidores, entendem que estes produtos estão só ao alcance de grandes magnatas, com grandes fortunas. Nada mais errado.
nada mais irá ao alcance de qualquer investidor, desde que devidamente aconselhado. Certo, exatamente. A literacia financeira, aliás, o teu programa menciona isso de uma forma muito sublinhada e de facto é meritório o programa, não só, mas também por esta capacidade de aumentar os níveis de literacia dos investidores. E, nesse sentido, importa sublinhar esse aspecto. Ou seja, os investidores, pequenos investidores, não estão afastados, seguramente, de um produto que aparentemente parece complexo. Não é. Sim, e esta questão de investir em produtos de risco, depois, como tu disseste, pode implicar diversos tipos de risco. Se eu te perguntasse, por exemplo, quem não sabe investir, Sim. Darias, por exemplo, uma das dicas, começar pelos ETFs? Por que não? Por que não? Ou seja, mas como qualquer investimento, existe um princípio basilar, sempre que nós vamos investir, é fazermos uma introspecção. Qual é o nosso perfil de risco? Conservador, menos conservador, mais afoito, e não estamos a falar de especulação pura, mas de facto há vários níveis de tomada de risco. A partir desse momento é preciso recolher informação, ou com a assessoria devida de um intermediário financeiro, ou proativamente procurar toda a informação, ínfima que seja, para estar convenientemente informado. A partir desse momento, o mercado está à disposição. Uma vez mais, temos que recorrer ao intermediário financeiro para efetivamente comprarmos ou vendermos. Mas a informação é crucial e hoje em dia os intermediários financeiros estão, de facto, obrigados a prestar essa informação por força da lei. Claro. Ou seja, estamos mais investidores, estamos claramente mais protegidos e por isso um investidor que manifesta esse interesse, dirigindo-se a um intermediário financeiro, o intermediário financeiro vai-lhe fazer sempre uma espécie de questionário. Que é o que fazem os bancos também, não é? Sim. É um questionário prévio onde vai definir o perfil de risco, ou seja, o intermediário está obrigado a fazê-lo e só se efetivamente o investidor evidenciar conhecimentos mínimos do que se está a tratar, é que lhe é dada o acesso, digamos assim, a esse mesmo produto. Portanto, há aqui de alguma forma um pequeno teste. Imaginemos que o investidor só conhece o comportamento de um depósito a prazo e, portanto, evidencia desconhecer o que é efetivamente um fundo de investimento, uma ação, por exemplo. Obviamente, o intermediário financeiro aí para tudo e diz-lhe, olha, efetivamente, ao abrigo da diretiva, a diretiva comunitária é chamada de MIF, tem este acrónimo também, vai-lhe dizer, vai-me desculpar, mas efetivamente o senhor não tem o perfil adequado para este produto. A partir do momento que o tem, e para tal basta ter conhecimento do que é uma ação, o que é um fundo de investimento, importa aqui também perceber esta dinâmica de termos um produto compósito que de facto reúne um conjunto de ativos e eu vou comprar um bocadinho desse fundo. A partir desse momento é um mundo que se lhe abre, porque os ETFs são multiplicativos, existem milhares. Pois existem, à disposição dos portugueses e dos pequenos investidores. Se eu te pedisse aqui 3 dicas para investir em produtos de risco, o que é que tu dirias para, por exemplo, quem não sabe, Sim. ou até quem tem, o que é que poderia fazer? Informação, informação, informação. Literacia, literacia, literacia. Proativamente, consultar, ler ou, efetivamente, a assessoria financeira sobretudo para os investidores menos habituados, importa a assessoria financeira, no que tenha maior confiança, e detalhar os pormenores. Detalhar, perguntar, mas desculpe, mas este ETF acompanha que tipo de ações? São ações mais biotecnologia, mais IT, são generalistas, é um mercado de Dow Jones. Por detrás. Perguntar, informação, informação, informação é sempre o elemento nuclear para a tomada de decisão. Seja ela qual for, eu diria produtos de risco, ou de maior risco, ou produtos de menor risco. Mas estamos com o mesmo denominador sempre, informação. Concordas comigo que uma das dicas também poderá ser a questão da diversificação que falaste há bocado? Ou seja, como se costuma dizer, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, não é? Porque para ganhar dinheiro também tem que se ter essa perspectiva. Regra de ouro, eu diria, do investimento, efetivamente. Essa máxima, que é uma máxima testada empiricamente, de facto, não pôr os ovos todos no mesmo cesto é fantástico, sendo que este produto, o ETF, os fundos de investimento, eles per si já fazem isso na sua estratégia, ou seja, eles pegam num conjunto vasto de produtos com diferentes riscos, com diferentes posicionamentos setoriais
e formam um basket, um cesto diversificado. Portanto, por isso é que eu sublinhei desde a origem este produto, por ir de encontro também a essa regra de ouro que é da diversificação. Para terminar, além de termos aqui, falaste muito bem da questão do acompanhamento, que é sempre importante, principalmente quem não sabe investir, Sim. também é importante o acompanhamento daí para a frente, portanto, ter sempre alguém que faça e que ajude nesse sentido, não é? Muito bem. É fundamental. Mais uma vez voltamos à informação. A informação não é só recolhida no ato da aquisição, tem que ser um acompanhamento constante, até por posicionamento, efetivamente. Eu quando faço o desinvestimento, não posso fazer só numa situação de necessidade extrema, e, portanto posso ser uma estratégia, efetivamente, de investimentos investidos. E para isso é preciso ter informação e um acompanhamento permanente. Paulo, obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Sabermos cada vez mais sobre como investir, por onde começar, é fundamental nos tempos que correm. Também para falarmos mais e sabermos mais sobre literacia financeira. Gostou do tema de hoje? Então vai ter que se juntar a nós no próximo Finanças a Contar. Conto consigo desse lado. Até lá!